O caso a seguir ocorreu na noite de 1º de maio de 2020, um período de incerteza em que o mundo estava isolado e as entregas sem contato físico haviam se tornado o novo padrão. Eram por volta das 21h40, quando a câmera da campainha da família de Raymond Hawkins, de 45 anos, registrou a chegada de um homem. O indivíduo, segurando uma caixa, parou a vários passos de distância da porta. Ele estava simulando meticulosamente os protocolos de segurança sanitária da época. Quando Raymond abriu a porta, acreditando ser apenas uma encomenda atrasada, o homem explicou que precisava deixar o pacote no chão e tirar uma foto como prova de entrega, usando a desculpa das novas regras das transportadoras. Naquele momento, a mudança drástica na rotina mundial fez com que a vítima ignorasse a principal bandeira vermelha daquela noite: o horário. Entregas comerciais raramente ultrapassam as 19 horas, e ali já eram quase 10 da noite. Assim que Raymond abaixou a guarda e se curvou para pegar a caixa, a farsa desmoronou. O suposto entregador, mais tarde identificado como Christopher Sargent, sacou uma faca e avançou violentamente contra ele. O bote foi o sinal verde para a emboscada. Em questão de segundos, outros 3 homens com os rostos cobertos e empunhando facas surgiram correndo da escuridão do quintal, invadindo a residência. A partir desse ponto, as imagens dão lugar a um áudio desesperador. Uma luta caótica e violenta começou do lado de dentro. Raymond, sua esposa e o filho do casal entraram em confronto físico contra os 4 invasores armados para defender a própria vida. A ação durou poucos minutos, mas foi o suficiente para que os criminosos roubassem milhares de dólares em objetos de valor e fugissem. Raymond e o filho sofreram ferimentos de faca durante a luta. O rapaz teve os cortes mais graves, mas de forma impressionante, todos sobreviveram ao ataque. A resposta investigativa levou à captura de Christopher Sargent e de um dos mascarados, Anthony Laces. Ambos foram indiciados por roubo agravado e posse de arma branca. No entanto, o inquérito policial deixou uma ponta solta perturbadora. Os outros 2 invasores que entraram armados naquela casa naquela noite evaporaram sem deixar rastros e nunca foram identificados. O relógio marcava 3 da manhã do dia 9 de abril de 2023, em Albuquerque, no Novo México. O dono da casa dormia profundamente, imerso no silêncio da madrugada, sem fazer ideia do que acontecia a poucos metros de sua cama. Ele só descobriria o incidente na manhã seguinte ao acordar, notar dezenas de notificações no celular e dar play na gravação.
As imagens mostram uma mulher desconhecida caminhando até a porta da frente. Em suas mãos, ela carrega um molho com várias chaves e, com uma calma assustadora, testa uma por uma na fechadura, tentando de todas as formas invadir a residência. Percebendo que o método não funcionava, ela muda a estratégia e começa a vasculhar os arredores, levantando tapetes e checando vasos em uma busca obsessiva por uma possível chave reserva. É nesse momento que a gravação registra algo profundamente bizarro. Evidenciando um estado mental perturbado, a mulher tenta, repetidas vezes, inserir a chave de metal diretamente na lente e na estrutura de plástico da câmera da campainha, como se o equipamento fosse uma fechadura. Frustrada e sem conseguir acessar a casa, ela muda de alvo e desce até a garagem. As câmeras flagram o momento em que a invasora começa a atirar pedras violentamente contra o carro do morador, além de puxar as maçanetas para tentar forçar a abertura das portas. Após alguns minutos dessa conduta completamente errática, ela simplesmente desiste, dá as costas e desaparece na escuridão da rua. O proprietário relatou às autoridades que não fazia a menor ideia de quem era a invasora. O comportamento irracional e os movimentos desconexos sustentam a teoria de que a mulher estava sob o efeito de alguma substância severa. Ela nunca foi identificada pela polícia de Albuquerque, nunca mais retornou à propriedade, e o que ela pretendia fazer caso conseguisse abrir aquela porta continua sendo um mistério absoluto. As câmeras de segurança do corredor de um prédio residencial capturaram uma cena que parece ter saído de um filme de terror. Nas imagens, um homem caminha pelo hall com uma expressão perturbadora no olhar, visivelmente fora do seu estado mental normal. Mas o detalhe mais assustador não é a sua feição, e sim o fato de que ele carrega uma faca presa diretamente na boca. Em vez de seguir para um destino específico ou vagar sem rumo, o homem demonstra uma intenção assustadoramente clara. Ele caminha metodicamente de porta em porta por toda a extensão do andar. Em cada um dos apartamentos, ele se agacha em total silêncio e inspeciona cuidadosamente a área debaixo dos capachos, caçando alguma chave reserva que o permita invadir o local. O comportamento bizarro gerou um debate intenso assim que o vídeo veio a público. De um lado, a aparência confusa e o olhar vazio sugerem que ele estava sob o forte efeito de alguma substância. Por outro, a vistoria fria e focada, porta a porta, prova que suas ações eram intencionais e calculadas, e não os passos de alguém agindo a esmo. Até hoje, permanece o mistério se o homem era um morador do próprio condomínio em surto, ou se ele invadiu o prédio silenciosamente apenas para caçar portas destrancadas e vítimas vulneráveis. A gravação é um lembrete sombrio e um alerta definitivo do perigo letal que aguardava do outro lado da fechadura caso ele tivesse sucesso, evidenciando o risco real de se esconder chaves em locais óbvios. Era por volta de 1h20 da madrugada, em uma residência no Texas. A dona da casa estava dormindo, acompanhada apenas de seu sobrinho pequeno. Durante a noite, ela chegou a acordar com um som metálico estranho.
mas, vencida pelo sono, não deu importância e voltou a dormir. Na manhã seguinte, ao notar danos do lado de fora da propriedade, ela decidiu puxar as gravações do sistema de segurança. A câmera da porta da frente registrou o primeiro indício de que algo estava errado. Uma mulher apareceu na varanda alegando ser uma entregadora do aplicativo DoorDash, apesar de ninguém na casa ter feito qualquer pedido. O mais perturbador foi a persistência. A suposta entregadora permaneceu plantada na porta por quase 40 minutos. Isoladamente, a cena poderia ser interpretada como um simples erro de endereço. Mas as imagens da câmera dos fundos revelaram a verdadeira intenção da visita. Exatamente às 2 da manhã, enquanto a mulher continuava na porta principal, 4 homens invadiram o quintal da casa e tentaram forçar a entrada quebrando uma das janelas. A tática da quadrilha era clara e coordenada. A falsa entregadora funcionava como uma isca. Se a moradora tivesse aberto a porta para atender ao chamado, os criminosos teriam executado uma emboscada. Como ela não apareceu, o grupo decidiu partir para o arrombamento. Felizmente, a estrutura da janela resistiu ao ataque e a tentativa de invasão falhou. A câmera dos fundos registrou o momento em que os 4 homens desistem e fogem correndo pelo quintal. Logo em seguida, a mulher da porta da frente se junta a eles e os 5 fogem juntos em um carro sedã de cor escura. A polícia foi acionada e recebeu as imagens, mas nenhum dos envolvidos naquela noite foi identificado ou capturado. O ano era 2016, época em que o mundo enfrentava a bizarra onda de avistamentos de palhaços macabros. Em uma dessas noites, no Texas, um morador acordou pela manhã, percebeu que o portão do seu quintal estava escancarado e decidiu revisar as filmagens das câmeras de segurança. O vídeo revela uma cena perturbadora. Um homem vestido com uma fantasia completa de palhaço, incluindo terno e máscara, caminha tranquilamente pela propriedade. O detalhe que transforma a situação de uma simples brincadeira de mau gosto para uma ameaça iminente é o que ele carrega nas mãos: uma faca. Enquanto a maioria das pessoas naquela época usava o disfarce apenas para assustar pedestres e gravar vídeos para a internet, as imagens deixam claro que esse indivíduo se aproveitou da histeria coletiva para tentar cometer um crime real. Com movimentos frios e calculados, ele se aproxima da casa, espia pelo vidro das janelas para observar o interior e testa as maçanetas, tentando abrir todas as portas que encontra pelo caminho. Por sorte, o morador havia trancado todas as entradas na noite anterior. Frustrado por não encontrar uma via de acesso para o interior da residência, o invasor fantasiado desiste e vai embora silenciosamente.
O caso e as imagens foram entregues à polícia, mas a identidade do homem por trás da máscara nunca foi descoberta. O relógio marcava pouco antes das 2 da manhã em Rochester, Nova York, quando o silêncio da madrugada foi quebrado pelo som de uma campainha. Mas o que a câmera de segurança registrou logo em seguida transformou uma simples visita noturna em uma cena de extrema tensão. Assim que toca a campainha, o homem corre apressadamente e se agacha para se esconder atrás de um carro estacionado na garagem da residência. A lente da câmera capta detalhes perturbadores. Ele segura firmemente uma espécie de bastão na mão, respira de forma pesada e ofegante e sua profusamente. Com um olhar nervoso e completamente paranoico, ele vigia a rua e a porta da casa de forma alternada, exibindo todos os comportamentos de alguém sob o forte efeito de alguma substância. Após alguns segundos de espera, percebendo que o morador não abriria a porta, o homem finalmente desiste, levanta-se e vai embora. Cerca de 1 minuto depois de sua saída, o microfone do sistema de segurança capta um som distante, uma voz ao fundo gritando que a polícia estava a caminho. Até hoje, a gravação divide opiniões e sustenta 2 teorias principais para o que realmente aconteceu naquela noite. A primeira sugere que o homem estava fugindo, em pânico, tentando usar a casa como esconderijo, e a voz ao fundo seria da pessoa que o estava perseguindo. A segunda teoria, muito mais sombria, aponta que o toque na campainha era uma isca. O objetivo seria emboscar o morador com o bastão assim que a porta se abrisse, e a voz ao fundo seria de um vizinho que percebeu a atitude suspeita, gritando sobre a polícia justamente para espantar o invasor. Independentemente de qual seja a verdade, o vídeo é a prova definitiva de que abrir aquela porta de madrugada poderia ter terminado em uma tragédia. Curtiu o terror real? Então se inscreva no canal e deixa o like. Tem muito mais vindo aí.